Você sabia que o RH pode ser tanto o motor da inovação quanto a origem silenciosa das crises organizacionais? Bem-vindo ao Minuto RH, o seu momento direto ao ponto com o que realmente importa para quem vive o mundo da gestão de pessoas. E no episódio de hoje, você vai entender por que o cargo de Chief of Staff está bombando no LinkedIn, o que 97% dos profissionais de RH esperam da inteligência artificial e o que a Cacau Show tem a ver com cultura organizacional. E segura até o final, porque tem uma discussão poderosa sobre como a governança digital pode ser a chave para a equidade salarial no Brasil. Venham comigo. Vamos ao bloco 1. Inteligência artificial no RH. As expectativas estão altíssimas. Segundo uma pesquisa recente feita pela Ticket, marca da... Isa, me ajuda aqui. Olá, pessoal. Eu acredito que é Endearage. A pronúncia dela é impecável. É uma empresa relacionada a pesquisas de benefícios e engajamentos, divulgada no portal Mundo RH, que apontou que 97% dos profissionais da área acreditam que a inteligência artificial pode resolver os problemas atuais da área de gestão de pessoas. Ou seja, praticamente unanimidade, né? Estamos vendo que a IA deixou de ser um futuro possível e hoje é um presente urgente. Mas atenção, adotar a inteligência artificial no RH não é sobre automação, é sobre inteligência estratégica. Meu comentário em relação a este aspecto. Quando nós falamos na aplicação da inteligência artificial no RH, muitos profissionais pensam imediatamente em automação. Ou seja, uma ação para criar aquele chat de atendimento automático no portal da empresa ou na intranet, ações de disparo automáticos de aviso para os gestores relacionados a férias, escalas e outras questões ligadas ao mundo do departamento pessoal, mas não. Nós defendemos aqui na Perfix que o uso da inteligência artificial vai muito além da simples automação. Nós queremos utilizar a inteligência artificial de forma estratégica. No meu ponto de vista, a inteligência artificial agrega duas grandes potencialidades aos nossos profissionais. Primeiro, ela aumenta a nossa senioridade, porque ela é capaz de trazer conhecimento, conceitos, insights que contribuem para o nosso repertório na tomada de decisão. E no outro ponto, ela aumenta a nossa produtividade, porque ela consegue gerar resultados de uma maneira exponencial. Então, o trabalho de analisar, por exemplo, dados qualitativos, respostas escritas numa pesquisa de clima, por exemplo, que poderia consumir horas, dias de um profissional, na tarefa de categorizar e classificar esses comentários e essas respostas, com o uso da IA eu consigo extrair informações e sínteses em segundos. Então, a aplicação da inteligência dá esse poder, aumenta a escalabilidade, aumenta a nossa senioridade. Por isso, ela não é só um diferencial, ela é um requisito obrigatório em um profissional que se considera de alta performance. Isa, você já está utilizando a inteligência artificial no seu dia a dia hoje? Com certeza, com certeza. Eu acredito que a gente já vem trazendo bastante esse assunto da inteligência artificial e é algo que, bom, obviamente revoluciona tudo, né? Sim, eu utilizo, otimiza muito o meu trabalho, mas não é porque eu utilizo a IA que eu não tenho essa responsabilidade de fazer o meu trabalho, né? E aí, o seu RH está preparado para utilizar concretamente a inteligência artificial para decisões humanas mais assertivas ou você ainda está preso no mundo operacional? Comenta aqui, você já utiliza a IA? Nós queremos saber de que forma e como ela tem contribuído para o seu trabalho. E falando em estratégia, tem um novo cargo ganhando força nas empresas. Pois é o Chief of Staff. Você conhecia essa posição, Isa? Não. Sabe o que ele faz nas empresas? Não. Pois vamos descobrir. Ele é considerado o cargo do momento. Mais um hype aí no mundo de gestão de pessoas. Uma reportagem da HSM, também destacada pelo LinkedIn Notícias, mostra que o cargo do Chief of Staff virou tendência entre líderes de empresas inovadoras. Segundo dados da Harvard Business Review, 78% das empresas do S&P 500 já contam com esta posição na sua equipe de liderança. Na prática, esse profissional é um braço direito do CEO, alguém que articula áreas, impulsiona projetos e faz a estratégia sair do papel. É como um RH executivo na alta gestão. Meu comentário em relação a essa notícia. Quem me conhece o nosso trabalho, já sabe que nós temos uma postura um tanto quanto conservadora e pragmática em relação às estruturas de cargo.
Particularmente, eu procuro tomar cuidado antes de criar cargos de uma maneira exacerbada ou utilizar posições que são moda ou que estão ganhando tendência ou tração porque elas estão hypadas e tem algum profissional ou guru destacando a posição no mercado. Por que eu coloco isso? Na reportagem que nós vimos do LinkedIn, ele faz uma ponte para a criação desse cargo com o chamado chefe de gabinete. Inclusive, ele diz que essa é uma posição, entre aspas, importada do mundo da política. Chefe de gabinete é uma posição muito importante no mundo político, porque nós temos a figura de um gestor que, diferentemente da área privada, muitas vezes ele é um articulador, ele trabalha um processo de relacionamento, então ele não é tão diretivo quanto alguns diretores da iniciativa privada. E aí a figura do chefe de gabinete surge para ser esse braço direito, esse braço operacional. Portanto, a pergunta que nós devemos nos fazer, no meu ponto de vista, é: antes de sairmos implantando um cargo porque ele está em alta ou é considerado uma tendência ou porque a Google ou alguma outra empresa da moda está aplicando. Pergunta fundamental: esta posição, ela é de fato necessária na sua empresa? Existem outros cargos ou posições que já fazem ou fariam igualmente esta função? Então, tome muito cuidado, seja pragmático, pense de uma forma racional, porque afinal de contas, estruturas de cargos não são personograma, nós não vamos construir posições apenas para agradar determinadas pessoas. Nós devemos nos perguntar o que a empresa de fato precisa. Nós vamos desenhar a cadeira. Quem vai se sentar e de que forma ele vai ocupar esse espaço é uma outra questão, é um outro subsistema de RH que vai estar trabalhando nessa frente. Se nós tivermos esse cuidado e essa diligência no momento da construção ou não da posição, nós vamos evitar simplesmente criar cargos que na prática vão ter uma figura mais política ou apenas vão tampar um buraco, que de fato não é algo que a empresa precisa nesse momento. Mas antes de chamarmos o próximo bloco, eu quero ouvir a opinião da geração Z. Isa, você já tinha ouvido falar desse cargo? Não, confesso que não. Também vi pelo LinkedIn, acredito que não necessariamente o que foi bom para a empresa que implementou esse cargo vai ser boa para a sua empresa, porque cada empresa é única, né? Tem um modelo de gestão único, então, assim, às vezes é muito bom a gente hackear o que está dando certo, mas também ter cuidado para ver se isso faz sentido para a própria empresa, né? Temos que pensar criticamente, então. Exatamente, não simplesmente aplicando, vai funcionar porque nas outras funcionaram. Algo que a consultoria me ensinou ao longo desses anos é ser um tanto quanto cético, né? Porque o mundo mercadológico, a venda, muitas vezes ela apenas empacota, dá uma cara bonita para algo que já existia e já funcionava. Por isso que eu tenho sempre esse olhar mais objetivo em relação ao que eu estou propondo para o meu cliente. Prosseguindo nas nossas pautas, vamos para o bloco 3. Cacau Show e o caso da pirâmide espiritual. Eu confesso que quando eu vi essa notícia, me chamou a atenção aqui para o nosso bloco. Funcionários da Cacau Show. E quem é que separa as notícias, Isa? Eu. Funcionários da Cacau Show denunciaram práticas religiosas impostas dentro da empresa, incluindo rituais espirituais obrigatórios e até uma pirâmide instalada na sede. Independentemente do desfecho judicial, então o caso ainda não está finalizado, nós vemos que a cultura organizacional não é só o que está escrito no PPT, algo que nós temos pregado aqui de uma forma recorrente. É o que se vive no dia a dia, e quando isso é imposto, vira um desvio ético e um risco reputacional. Meu comentário. Bom, nós temos inclusive livros publicados acerca do tema da gestão da cultura nas organizações. E nós sempre dissemos e defendemos que a cultura ela é, entre aspas, algo que é construído de forma top-down, ou seja, ela vem de cima para baixo. Só que qual é a questão aqui? Primeiro, ela não pode ser imposta, ela tem que ser compartilhada. Só que para não fazer um comentário igual a todos os outros, o Guilherme me disse isso, você não vai comentar o que qualquer outro gestor de RH comentaria. Ele falou, traz alguma coisa diferente. E eu tenho algo sim para nós pensarmos aqui juntos. Gestão da cultura, ela não pode extravasar para questões pessoais. Quando eu falo em cultura organizacional, eu preciso me ater àquilo que é de fato relevante para a gestão da empresa. Afinal de contas, a empresa ela existe para ser rentável, ela precisa gerar resultado. Ela não pode ser equiparada a uma espécie de seita. Eu não posso obrigar pessoas a cumprir rituais
Eu posso até convidar os meus colaboradores a ir para uma montanha se eu achar que isso de alguma forma faz sentido para a nossa cultura, mas eu não vou obrigar ninguém a isso, colocar ninguém em uma situação de risco. Certamente você sabe ao que eu estou me referindo nesse momento. Mas a cultura, quando eu penso em gestão, eu penso em trabalhar comportamentos de inovação, trabalho em equipe, qual é o estilo de resolução de problemas que nós vamos adotar, como as pessoas vão interagir, quais são as nossas crenças e valores, mas tomando cuidado para não extravasar para pautas que não são relevantes para a cultura da empresa. Pode até fazer sentido da porta para fora, mas da porta para dentro eu preciso compartimentar os temas de real interesse para não cair no risco de, ao invés de ter uma cultura fortalecida, cair num caso de possível exposição pública como esse. Certo, Isa? Com certeza. E vamos para o bloco 4, equidade salarial, a revolução pela governança digital. Gostei disso daqui. De acordo com o artigo do Mundo RH, a governança digital pode ser a base para impulsionar a tal da equidade salarial, conectando dados, auditoria, transparência e inteligência corporativa. Com a Lei de Igualdade Salarial em vigor, o RH precisa mais do que boas intenções, precisa de ferramentas, processos e dados consistentes, e a governança digital pode nos ajudar a entregar isso. Meu comentário: para aqueles que nos seguem e nos acompanham já há algum tempo, nós temos inclusive uma apostila divulgada falando especificamente sobre a Lei de Igualdade Salarial e dando dicas e recomendações para que as empresas estejam alinhadas a esse preceito. Particularmente, como eu já tenho dito e defendido, a igualdade salarial não é algo que surgiu recentemente, não é esta última versão da lei que trouxe a obrigação da igualdade salarial no Brasil. Esse preceito existe há algumas décadas. Mesmo antes da nossa Constituição de 88, que já prevê isso também, a CLT, que é mais antiga, ela foi recepcionada pela Constituição, já previa esse tipo de proibição de diferenciação. A última versão da Lei de Igualdade procurou dar mais publicidade ao assunto, deixá-lo em evidência e trazer algumas obrigações acessórias, como a divulgação de relatórios, que até o momento não estão funcionando de uma forma adequada para realmente evidenciar casos de empresas que têm um tratamento discriminatório de uma forma objetiva. Mas o fato é que quando nós conversamos com os nossos clientes, o que eles nos dizem? Ivan, eu tenho dificuldade mesmo em entender se eu tenho alguma prática discriminatória ou não, porque má índole ou má fé não tenho, não estou agindo, mas será que algum mecanismo institucional criou esse processo aqui dentro? Como eu percebo, como eu diagnostico isso? Sem dúvida nenhuma, a governança digital pode ser uma ferramenta poderosa, porque na medida em que eu trabalho dados de uma forma estruturada, organizo e gero relatórios, eu tenho as ferramentas para encontrar as evidências necessárias para poder tomar a decisão ou fazer um diagnóstico fiável. Então, sim, governança digital é um tema importante, não só para a equidade, mas para várias ações de RH e outras frentes de gestão em todas as organizações, e você precisa estar atento e investindo nessa frente. Certo, Isa? Com certeza. Então vamos fazer com que a nossa redatora prove do seu próprio remédio. A pergunta que ela ia deixar para os nossos espectadores eu vou devolver para ela. Isa, você acha que as empresas estão apenas reportando dados ou estão trabalhando a governança com inteligência? Eu acho que tem casos e casos. Tem pessoas que reportam os dados porque acha que isso já é algo mais estruturado, não acredita que isso... Acredita que isso que é o que tem que fazer. E eu acredito que tem alguém que já tem um olhar mais específico, mas assim, qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com nós. A gente vai deixar nosso contato aqui na descrição, se você tem alguma dúvida referente à equidade salarial. Ela entrou numa saia justa, já lascou o merchan, já para ver se escapava, Com certeza. Né? Você acha que ficar planilhando dados no Excel é fazer governança digital? Não. Sem dúvida nenhuma que não. Pessoal, esse foi o nosso Minuto RH. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Curta, compartilhe, encaminhe para aquele colega que pode ser beneficiado por esses conteúdos e nos acompanhe, porque sempre tem novidade aqui no nosso canal. Até o próximo. Até a próxima, Isa. Até a próxima.